Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos, Ei, sejam como muito assim? bem-vindas. Hoje o podcast tá diferente. Fala, meu povo! Como é que tá aí com vocês? Esse é o último episódio da temporada e por isso que eu estou aqui invertendo papéis e a nossa entrevistadora vira entrevistada. Nossa podcaster querida Amanda está aqui comigo para poder falar um pouquinho sobre as empresas, um pouquinho sobre gestão, um pouquinho sobre a vida dela. Quem sabe a gente não entra em algum assunto assim, né? Vamos lá. Então, vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Ana, eu trabalho com a Amanda há quase 12 anos e eu faço toda essa parte de produção, né? Produção, a parte de assessoria e muitas cositas más. Mas, vamos lá. Amanda, vamos falar sobre liderança agora. O que significa liderança humanizada na prática, além do conceito bonito que vemos por aí? O que é a liderança humanizada? Ana, primeiramente, assim, tá nessa cadeira agora, né, de entrevistada, é bem diferente, né, e embora todo o estúdio é muito a nossa casa, porque a gente sempre chama assim, né, não é minha casa, é nossa casa, é sua casa, mas dá um certo nervosinho diferente. Se colocando no lugar dos convidados, hein? Pois é, e olha, já que eu tô me colocando nesse lugar, meu amor, a experiência tem que ser profunda e completa. Você pode perguntar tudo que vier na tua cabeça. Você tá me perguntando sobre liderança humanizada, né? É um termo, né, que eu uso bastante, inclusive, há alguns anos, né? Eu tenho essa prática e eu acho que a minha prática vem muito do conhecimento teórico a partir da minha profissão, né, primária, que foi a psicologia, né, da minha formação, junto com a minha experiência prática, eh, junto ao trabalho com os meus pais, né, desde muito nova. E aí foi se aperfeiçoando a partir da minha formação e de diversas outras formações que eu fiz e faço ao longo da vida, porque uma das coisas que eu falo sempre é que a gente tem que se manter aprendendo, né? Ainda que eh, estejamos num lugar reconhecido de liderança, eh, ainda assim a gente precisa se manter aprendendo. Eu costumo dizer que para eu ser reconhecida como líder, não basta eu dizer eu sou líder, Sim. né? Eu sou uma boa líder, ou eu sou uma boa gestora, ou eu sou gestora e sou líder. Não. Quem te reconhece é o seu liderado. Quem te reconhece são as pessoas. Então, na medida que você já conseguiu estar nesse patamar, aonde você lidera pela influência, ainda assim a gente precisa estar em constante aprendizado. E ao longo da minha vida, né, eu contando um pouquinho para vocês desse meu percurso, eu fiz a formação em psicologia, me formei em 2010, acho que 2010. Uhum. E a gente já tem tempo, hein? Já Fim de tempo. já tem tempo. E depois, obviamente, fiz mestrado, fiz algumas formações, fiz MBA em Ohio, fiz mestrado na Argentina, fiz algumas formações, todas elas voltadas a pessoas, né? Fora workshops, palestras. Fora workshop, palestras, mini cursos, né? Assim, pequenas formações, mas as formações principais, vamos dizer assim, Uhum. né, fora todas essas coisas que a gente está em constante contato, né, com o assunto. Mas eu acho que sempre com muito empenho, muito esforço, porque eu falo do que o meu coração pulsiona, né. Eu trabalho com o que eu amo, e não por causa disso é menos trabalhoso, ou mais fácil, ou menos cansativo. Cansa É mais igual. prazeroso. Exatamente. Cansa igual a todo mundo, né, porque a gente é ser humano. Mas a gente é mais feliz, né, quando a gente faz o que a gente gosta,
quando a gente está no nosso propósito, a nossa missão. E eu entendo que a minha missão hoje é poder compartilhar conhecimento, troca de experiência. Isso me motiva, isso me engaja profundamente. E falar de pessoas, falar da saúde mental, né, humana, é o que me impulsiona. Então, toda a minha formação foi nesse viés. E o que faz. As suas características também, porque não é só formação, né? Eu posso dizer, gente, de experiência própria, de uma liderada, né? E que virou líder e que eu acho tudo isso que você está falando muito interessante, porque eu hoje recebi. Não tem esses vídeos do Instagram? Uma antiga funcionária me mandou um vídeo falando assim, que o vídeo falava assim, mande esse vídeo para quem foi muito importante para você e que te ajudou no trabalho e te ajudou a crescer e sempre te incentivou. Aí ela me mandou isso, eu tava até chateada hoje com umas coisas, enfim, aí ela mandou isso, eu falei assim, ai, que felicidade, né, assim, é um reconhecimento, porque a gente não faz pelo reconhecimento, mas ser reconhecido é legal. E o que eu acho interessante nisso é que, tipo assim, eu tô há 12 anos trabalhando com você. Então, eu sou sua cria, né? Então, eu falo isso até com o pessoal lá na sala. Falo assim, não, porque isso com a Amanda, eu tava mexendo no auditório aqui, até nas cadeiras do auditório, porque ela vai dar treinamento semana que vem, dando um spoiler. Ela vai dar um treinamento semana que vem, aí eu tava mexendo nas cadeiras do auditório, eu falei, não, a Amanda gosta da cadeira desse jeito, é tanto tempo que eu já lido com ela. Eu falei, ela gosta porque esse aqui ela pode interagir com o pessoal, dessa forma. Aí eu mudei. O que eu amo, gente, assim, eu costumo dizer, né, Ana, desculpa te interromper, que eu não vou falar impossível, porque talvez a pessoa possa estar muito cansada, não ter dormido a noite, mas é muito difícil dormir numa palestra ou num treinamento meu. Sim. Porque é muito dinâmico, é muito envolvente, porque eu gosto de estar em contato. E você tá sempre reinventando, inventando coisa nova e eu sei que eu fico maluca com isso, porque eu tô meio resolvendo junto. Mas eu achei interessante, assim, a menina vir falar isso comigo, né, essa ex-funcionária, e eu fiquei pensando com você falando, né, porque eu sempre tentei tratar as pessoas que estão em questão hierárquica da função, né? Porque eu não acho que ninguém está abaixo ou acima de mim, mas hierarquicamente dentro da empresa, né? No fluxograma, no organograma aí da empresa. Eu sempre tentei tratar as pessoas da melhor forma e aplicar as técnicas que eu vim aprendendo ao longo dos anos com você. E eu acho isso interessante porque você já replicou e para quem você replicou, essas pessoas estão replicando, entendeu? Não só eu, como outras pessoas que aqui trabalham, que são seus liderados há alguns anos e hoje estão em posição de líder, porque aqui na empresa da Amanda tem esse espaço para crescimento. Vocês podem até falar assim, pode ter certeza, muita gente, e fiquem ligados inclusive nas nossas redes, tá? Que eu faço parte delas, então fiquem ligados nas nossas redes que em breve vão sair vários depoimentos de pessoas falando sobre isso, as pessoas que começaram aqui num lugar de estagiário, de jovem aprendiz, e hoje estão em lugares de liderança. Então, de coordenação, quase que assim, acho que de direção até. Então, e você vê que essas pessoas aprenderam ali com você. Sim. Na base, tipo, e como vão replicando, e eu acho muito engraçado, como eu conheço a Amanda há muito tempo e muito, muito próximo, eu vejo o seu jeito nas pessoas. E eu fico, assim, extremamente orgulhosa quando eu vejo e quando eu recebo os feedbacks igual você recebeu hoje, meu coração fica quentinho. Por onde eu passo, dando treinamento, palestra, e aí a pessoa vai lá no meu Instagram e fala comigo, cara, eu fico com o coração extremamente aquecido, porque faz o quê? Tocar na minha missão. Então, todas as vezes que a gente, de alguma forma, se encontra com a nossa missão, com o nosso propósito de vida, isso nos dá gás, isso nos dá vida, né? Então, eu fico assim, eu já recebi e recebo sempre mensagens no Instagram, diversos feedbacks de gente que comprou e-book, de gente que foi treinado por mim, de ex-funcionários, né? E eu fico muito feliz por isso. Então, Ana, assim, dentro do que você está perguntando, eu acredito, e uma coisa que você colocou muito bem,
quando você diz eu aprendi as técnicas e replico elas. Isso é um ponto muito importante, porque mesmo que a gente tenha uma vocação, vamos dizer assim, uma aptidão a partir da nossa personalidade, né, voltada para a liderança, a gente precisa de técnica. A gente precisa se desenvolver e saber conscientemente o que estamos fazendo, né? As pessoas tendem a dizer, eu me comunico bem, só pelo simples fato de falar bem. E longe estar a comunicação boa e assertiva por a pessoa falar bem. Sim, né? conheço gente que fala super bem, mas não é assertivo em nada. E Exatamente. como tem o meu filho que não fala quase palavra nenhuma ainda que ele tá nesse processo, e ele consegue ser mais assertivo do que alguém que fala rebuscadamente. Exatamente. Então, assim, comunicar bem não é falar bonito. É falar da maneira que o outro consiga entender. Que a transmissão chegue no ponto exato do que precisa para aquela comunicação acontecer. E isso é técnica. Isso não é aptidão, sabe? E como muitas técnicas e muitas habilidades precisam ser desenvolvidas para que a pessoa de fato seja líder, para que a pessoa de fato seja reconhecida como líder. Eu dei um treinamento há um tempo atrás e a gente estava falando justamente de liderança, da posição do líder, né? E eu costumo dizer que todos nós, em alguma medida, somos líder. Não necessariamente somente as pessoas que têm cargo. Então, você que está me ouvindo, você tem casa, você trabalha, ou você tem filho, ou você é casado, ou você tem pai e mãe, alguém tem tudo isso, ou alguma coisa disso. Você é líder, porque você tem que cuidar da sua vida, então você tem liderança na sua vida. Sim. Você tem que cuidar da tua casa, você tem que cuidar do seu filho, você tem talvez, né, frequenta uma igreja ou um grupo de amigos, né? Em algum lugar você vai estar atuando como líder. Quando eu digo atuando como líder, vai estar influenciando. Então, em algum lugar você vai estar sendo reconhecido pela sua influência. Agora, significa que se eu sou reconhecido pela minha influência lá na igreja que eu atuo, lá eu sou pastora, eu sou mega reconhecida, não que seja o caso, tá, gente? Estou dando um simbolismo. Eu sou pastora, eu sou reconhecida, um grupo já, né, reconhece a minha influência. Aí eu fui promovida, né, na empresa, porque eu trabalho também. E virei gestora. Significa que aquela equipe vai me reconhecer como líder? Não. Porque são lugares distintos, pessoas distintas e processos distintos. Acho que até propósitos também. Também. E a gente precisa ter técnicas para que a gente possa, de fato, galgar esse caminho e ser reconhecido. E por que a liderança humanizada? Né? Eu falava de liderança humanizada anos atrás, antes mesmo de estar esse boom que está hoje na internet, né, de diversas pessoas falando sobre liderança humanizada, e que eu acho maravilhoso, porque quanto mais a gente pode pulverizar, mais a gente pode ter ambientes saudáveis para se trabalhar. Mas eu falava isso há muito tempo, porque quando a gente fala de liderança humanizada, a gente está falando de ter cuidado com o outro. E não cuidado porque eu sou boazinha, mas cuidado porque eu entendi que o outro estando bem, ele produz melhor. Sim. E com isso me dá mais resultado. Porque empresa não é lugar de não ganhar dinheiro. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Não é sem fins lucrativos. A gente tem um propósito, precisa de resultado, precisa de entrega. Então, como que eu vou conseguir isso?
engajando as pessoas e construindo um ambiente positivo que leva essas pessoas a quererem trabalhar, a quererem entregar, a quererem trazer resultado. Isso que a gente consegue pensar sobre liderança humanizada. Liderança humanizada, muitas das pessoas estão confundindo, Ana. O que é? Eu costumo dizer hoje em dia que nós estamos numa linha transitória. A gente ainda está numa transição entre uma liderança autoritária, uma liderança de eu mando e você obedece, Sim. para Espaço uma de fala, né? exatamente, para uma liderança humanizada, aonde eu envolvo o outro como parte do processo. Então o outro passa a ser mais um na equipe, aonde tem voz, aonde tem ideia, onde tem construção, né, onde tem engajamento. Então quando as pessoas estão fazendo parte do processo, elas engajam, porque elas se sentem pertencentes àquele propósito. Sim. E aí, como a gente está na linha transitória, veja que entre aqui e aqui, né, entre um polo e o outro, nós temos um caminho a prosseguir, né? A gente tem uma ponte a construir. E nessa ponte a construir, né, vamos imaginar simbolicamente, a gente tem uma construção onde a gente tem acertos, erros, tropeços, e a gente vai indo. O importante é ir indo. O importante é fazer isso acontecer. O importante é se movimentar para a descoberta, se movimentar para a construção, para aprender, para saber fazer, para chegar nesse lugar. Mas quando a gente diz dessa brecha que existe e desses tropeços, é onde as pessoas estão escorregando e errando, né? Porque estão confundindo liderança humanizada com libertinagem, com tudo pode, com ser bonzinho, com ser permissivo, e tá muito aquém, muito diferente disso a proposta da liderança humanizada. Pelo contrário, a liderança humanizada, ela quer resultado, ela cobra, só que ela é clara, ela é objetiva, ela é respeitosa. Sim. Né? Aquela sua frase, a frase de Amanda favorita. O que você entendeu sobre isso? O que você entendeu? Me diz. Exato, a gente precisa saber o que o outro entendeu, o que o outro pensou. Eu estou contando isso e me lembro uma vez que foi inclusive aqui dentro da empresa, que a gente estava com um gargalo assim num determinado processo, que estava emperrado para conseguir fazer a gestão daquilo, e os gestores chegaram até mim reclamando de que a equipe não fazia acontecer e de que não estava conseguindo ter controle daquilo. E eu falei, tá bom, vamos tentar falar com a equipe então, né? Vamos conversar com a equipe, ver o que está acontecendo e tal. E nisso nós sentamos para conversar. Quando eu sentei para conversar, eu falei, gente, o que vocês estão enxergando do processo hoje? Como que acontece? Ah, Amanda, acontece assim, blá, 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 blá. Eu falei, então, a gente precisa disso. Controlar isso aqui. Isso aqui que eu preciso de resultado. O que vocês acham que tem que fazer para poder entregar isso aqui? Ah, Amanda, teria que fazer isso, isso e isso. Eu falei, por que vocês não fizeram? O que impediu vocês de fazerem? Porque isso é importante, muito importante. Ah, Amanda, eu já falei várias vezes, mas ninguém escutou. Então, assim, isso é aprendizado. Isso não é culpa, gente. Aqui na empresa as pessoas podem falar. Ninguém vai ser mandado embora ou punido por falar, sabe? Ou por trazer um problema à tona para cima do tapete. Sim. Porque a gente quer isso mesmo, que tragam, né, os problemas, porque só assim a gente pode melhorar. E aí, naquele momento, foi um baita aprendizado, porque assim, um bom líder, ele não lidera a ideia dele, ele lidera a melhor ideia. Eu preciso de um resultado
E o como chegar a esse resultado é da equipe. A gente está trabalhando com adultos. É diferente de você achar, que eu já ouvi também aqui e ouço na internet, ouço nos treinamentos que eu dou. Eu agora virei babá. Eu tenho que ser babá. Eu tenho que... E agora com a NR1 mudou o nome, né? Saiu de babá para psicólogo. Então, eu tenho que ser psicólogo do funcionário. Não. O problema é que você está fazendo microgerenciamento. O problema é que você quer que faça do seu jeito. Você quer a sua ideia posta. E aí a coisa não engrena. Porque a pessoa está fazendo o beabá. A pessoa está ali no catálogo, né? Ó, eu tenho que somar 1 com 1 para dar 2. Eu só faço isso aqui. Eu não crio nada. E aí, como que ela se sente pertencendo àquilo? Sim. Como que ela vai entregar resultados maravilhosos? Como que ela vai estar se sentindo num ambiente agregador? E aí, assim, tudo isso, gente, que a gente está falando é técnica. Sim. Tudo isso é técnica de liderança humanizada, que é o que eu falo sempre. E tudo isso você aprende no Action. Faz logo a propaganda assim aqui, que em breve a gente vai soltar. Então, adiantando. Eu tenho um treinamento, né, que é um workshop, na verdade, que a gente fala muito sobre liderança e gestão. E é bem legal, eu gosto muito também de dar esse treinamento. Mas é um pouco isso, né? Como poder ser assertivo. Né? E como diferenciar, né, de bonzinho para ser bom, né? A Érica Linhares, eu gosto muito dela, inclusive, ela falou isso esses dias. Porque, gente, uma outra coisa que inclusive, o que eu vou falar, cabe para a liderança. A gente precisa dar crédito a quem tem crédito. Sim. Então, o que eu mais vejo de erros também em liderança é o gestor colocando lá o liderado para fazer determinado trabalho, determinada apresentação. E na hora de apresentar e na hora de entregar o trabalho, o gestor entrega como se fosse ele sozinho que fez ou que teve aquela ideia. Ainda mais se teve um impacto positivo, né? Ainda mais. Não, só se teve um impacto positivo. Se fosse negativo, não assume, né? Não só não assume, como ainda humilha na frente dos outros. Vai dizer que foi fulano que fez. Gente, isso é importante. As pessoas, para engajar, elas precisam ser reconhecidas. Sim. Ainda mais se foram elas que fizeram. Sim. Isso é entregar verdade e honestidade. Isso é liderança humanizada. Vocês estão entendendo o conceito de liderança humanizada? Para entender assim, não é ficar dando estrelinha para a pessoa o tempo todo, mas é dar o reconhecimento quando é do devido reconhecimento. Então, Claro. é porque as pessoas vão para os extremos, né? Que é dessa ponte que nós estávamos falando. Sim. As pessoas ainda estão trabalhando, aprendendo a chegar aqui. Então, até eu chegar na liderança humanizada, eu tô aqui escorregando no autoritarismo, eu tô aqui escorregando no assédio moral, porque eu não sei dar um bom feedback, né? Eu sei falar o que vem na minha cabeça. E aí eu escorrego. Sim. Né? E por aí vai. Então as pessoas erram. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu vejo várias, ainda mais na internet, as pessoas vendo o conteúdo dos outros, copiando e não dando crédito. Eu vejo um monte de coisa por aí, como eu vejo nos treinamentos, nas empresas onde eu frequento e até na minha empresa. Aqui, na minha empresa, hoje já ouso dizer que se acontece, deve ser Pontual. muito pontual, porque as pessoas de fato têm esse lugar de fala para poder trazer suas ideias e serem vistas, né? Os gestores, inclusive, como você disse, replicam o que aprendem de forma muito valiosa. Sim. E leve. É isso que eu vejo hoje com os funcionários, assim.
conversando com eles, que eu tô aqui no dia a dia, né? Então, conversando com eles, eu vejo essa leveza, e quem veio de lugares traumatizantes, digamos assim, fala que aqui, às vezes, apesar de ser trabalho, de ter muita cobrança, de ter os prazos, de ter que cumprir tudo isso, ainda assim tem uma leveza, assim, que não é em qualquer lugar. É uma leveza e esse lugar do reconhecimento. Eu acho muito engraçado que as pessoas se sentem mesmo reconhecidas, né? E se sentem acolhidas. Mas não é acolhido, tipo, você pega a pessoa no colo e trata como se fosse seu filho, não. Uhum. Mas é um acolhimento humanizado, né? Entender que ali é um outro e aquele outro está acontecendo alguma coisa com ele e que a gente não se separa, tipo, cheguei no portão do trabalho e acabou tudo que está acontecendo na minha vida, Não, né? de jeito nenhum. Então, assim, eu acho que é isso que eu percebo conversando com o pessoal aqui, principalmente os novos. O que você está falando, né? Tem cobrança, tem prazo, mas ainda assim o ambiente é leve. É a empresa, né? Assim, Sim. vai ter cobrança e vai ter prazo. A questão é como cobrar, Sim. né? Essa é Não a tem ofensa. questão. Que eu acho que é isso que o pessoal fala, entendeu? Claro, essa é a questão. Então, assim, as pessoas estão aqui para trabalhar bem, Sim. né? Se trabalhar excepcionalmente bem, Uhum. é melhor ainda, e essa pessoa vai ter mais reconhecimento e vão galgar muito mais lugares, né, Uhum. aqui no mundo. Mas a gente não contrata para a pessoa fazer mal. Uhum. Ninguém contrata ninguém Sim. e paga o salário de ninguém para poder a pessoa entregar meia boca. Sim. A gente paga para entregar o que tem que ser entregue, né? E aí, voltando no que eu estava dizendo da Érica Linhares, e aí eu trouxe o conceito para vocês de liderança, a Érica teve uma fala muito interessante, que ela falou: uma coisa é eu ser bonzinho e outra coisa é ser bom. Uhum. Né? Eu ser bonzinho é eu bater no ombro do colega e querer ficar bem na fita com esse colega, né? Bater no ombro dele, dizer que eu amo, sou amiguinho dele, e ver ele errando, se lascando e dana-se, não é problema meu. Aí O descarta que eu quando não dá. quero é ficar bem com todo mundo, Sim. né? E ser bom é eu falar a verdade, é eu querer desenvolver o outro, né? Eu dar um feedback de melhoria que vai fazer diferença na vida do outro. Porque feedback é presente, gente. Enquanto a gente está dando feedback, enquanto a gente está falando, é porque a gente ainda acredita no potencial É do que nem relacionamento amoroso, relacionamento com outras pessoas. É sempre feedback. Se você tá dando ainda, porque você acredita que vai ter. É igual, gente. Quando você para de falar, é porque não tem mais jeito. Aquilo ali acabou. Aí você mandou embora. Sim. Mas eu acho engraçado Você que aqui rompeu o isso. contrato. Isso aí, em todo, na vida, né? Na vida. Mas aqui o pessoal fala sobre isso, né? Que recebe feedback que às vezes ainda fica se perguntando, tipo, realmente eu errei mesmo, assim. Pô, mas foi tão tranquilo falar do meu erro, né? Eu acho que é esse lugar. É isso que as pessoas precisam entender quando se fala de liderança humanizada. Não é que você não vai falar para a pessoa que aquilo tá errado. Você vai falar, mas com educação. Você vai falar dentro daquele espaço. Porque, assim, eu conheço líderes, né? Que a gente pode chamar de chefe, que nunca é líder. O chefe, né? Que vai lá, humilha na frente de todo mundo e se vai dar um parabéns é por trás, né? E eu já aprendi há anos atrás com você que é o contrário, né? Que se a gente vai chamar a atenção, se colocar dessa maneira, né? Se você vai dar um feedback construtivo para a pessoa, você vai chamar ela, sentar para conversar, tentar entender o que está se passando, porque às vezes a pessoa errou por algum motivo, né? Que às vezes até a gente consegue ajudar, e não tô falando de, mais uma vez, não é pegar no colo, não, mas ajudar no sentido, tipo, eu errei, vamos fazer isso. Uma vez você fez até, abrindo um parênteses aqui, você fez até uma dinâmica aqui alguns anos atrás, quando eu estava com você na parte do RH, que você trocou os funcionários de função. E eu lembro, assim, muito claro que foi assim, você trocou pelo dia, né? Um dia. Um Aí dia. tem uma experiência em outro lugar. Isso, em outro setor. Aí eu lembro que foi o RH e o setor de logística. O setor de logística
tinha todo um trabalho de fazer uma planilha, isso deve ter uns 6, 7 anos, todo um trabalho de fazer uma planilha que o RH já tinha, só que não passava ela inteira, passava tipo uma coluna, que se passasse ela inteira, ia poupar 5 horas de trabalho da outra pessoa. Quando a menina desceu, falou assim, você já tem isso? Aí ela falou assim, tenho. Meu Deus, por que nunca me enviou? Mas eu nunca soube que você precisava, porque ninguém tinha conhecimento, não tinha conversa ali no setor, né? Não tinha falta de comunicação. Atrasava, ela praticamente ficava mais da metade de um dia de trabalho, que poderia estar resolvendo outras coisas, que a gente sabe que o setor de logística é um setor puxado, porque ela ficava fazendo uma planilha que já existia. E você está trazendo um exemplo, Ana, que isso acontece em todos os ramos, tá? Sim. Todos os ramos de trabalho. Isso é muito comum acontecer, né? E é muito comum a gente escutar um setor falando mal do outro. Sim. Do tipo, mas não me entregou, tô toda enrolada, não sei o quê, e bababá. Eu faço mais do que ele, olha o tanto que eu trabalho, né? Isso é muito comum. Sim. Porque tem o velho e o bom ditado, né? A grama do vizinho é sempre mais verde do que a minha, né? Então, assim, não viu o processo do outro, não vivenciou aquele processo, não sabe como é. Então, isso os líderes precisam estar atentos, visualizar como que acontece cada processo. Isso é treinamento, né? Acontece muito isso dentro das empresas. O tempo todo a gente se depara com essa situação onde, se tivesse uma boa comunicação, um bom alinhamento, você teria muito tempo economizado. Sim. E até mão de obra, muitas das vezes, né? De economia ali. E você falar, né? A gente está falando aí de feedback construtivo. Você falar de um feedback de melhoria é você falar de fato. Sim. E não da pessoa. Sim, sim. Isso é honesto. Isso é você falar do processo, do trabalho. E não da pessoa. E não de quem é a pessoa, da personalidade da pessoa, não. Mas é do fato que está acontecendo, que está impactando negativamente. Sim. Então, o que precisa fazer? Como que o processo precisa ser diferente para que não aconteça mais? Então, é ser reto, direto, objetivo, claro, verdadeiro. E com educação. Isso. Não, eu tô enfatizando a educação porque eu conheço exemplos que muito falta isso. E você é muito alinhada ao falar, entendeu? Eu brinco que a Amanda, até quando ela tá brigando, a gente tem que parar pra pensar pra ver se ela tá de fato brigando, porque ela não desce do salto. Hoje ela não está de salto, mas ela não desce do salto. Então ela fala com uma educação que você fica assim, nossa, será que assim, eu fui esculachada? É porque, gente, educação assim. a premissa básica, né? Mas não era. Educação, gente, vamos aqui, vamos cair pra terra. Mas não é. Educação. A realidade não é essa. É a premissa básica, né? Então, assim, agora que nós estamos falando de NR1, a Lift, ela tá na NR1 há trocentos anos, talvez por conta da minha profissão, né, da minha formação. Mas, quando eu falo profissão, gente, é porque eu confundo um pouco, porque eu trabalhei anos em consultório, eu parei somente na pandemia em 2020. Desde 2010, eu trabalhei 10 anos seguidos em empresa e consultório. E acabo confundindo, mas hoje eu não atuo mais na parte clínica, somente na empresarial. Gente, premissa básica, educação. Mas eu sei que tem muitos que não têm a premissa básica, que é a educação. E acaba trazendo um ambiente desgastado, um ambiente realmente ruim. No limite, que as pessoas estão sempre no limite e não querem estar ali. E isso gera consequências drásticas, tanto para a pessoa quanto para o resultado da empresa. Porque a pessoa estando mal, a empresa sofre com isso. Sim. Uma pessoa bem posicionada, ali na dinâmica do processo, sentindo pertencimento naquele processo, ela vai entregar resultado. Ela vai entregar. Então, se essa pessoa não está entregando o resultado que você precisa, eu ouso dizer que é para você rever a tua forma de liderar.
para você rever a tua forma de estar dando esse feedback para a pessoa. Sim. E muitas pessoas estão confundindo feedback com falta de educação. Sim. Feedback, desculpa que eu bati aqui no microfone, que eu vou ficando até nervosa, porque as pessoas estão confundindo feedback com assédio moral, Sim. né? Então, quer entregar assédio moral envolvido num papel de presente como feedback. Não, não é. São coisas absolutamente distintas, né? E que dão resultados absolutamente distintos, Sim. né? Não é à toa que nós temos aí uma alta demanda no INSS das pessoas se afastando por doença mental. Sim. Né? As pessoas estão cada vez mais adoecidas e ficando acometidas. E com a NR1, você não tem que virar psicólogo de ninguém, até porque você não tem formação para isso. Vamos combinar? Que quem estudou para ter formação para isso são os psicólogos. Como você também não é médico, como você não é dentista, a não ser que seja formado para tal coisa. Então, a gente tem muito esse dito popular de eu vou ter que ser psicólogo só pelo simples fato de você achar que escuta alguém bem e pelo simples fato de você achar que dá conselhos. E psicólogo não dá conselho, né? Vamos já cortar e desmificar isso. Então, a NR1 foi para você criar estratégias, né? Você olhar, identificar potenciais que podem vir, né, trazer ali algum dano, alguma questão psicossocial, né, psicológica, e identificar isso e arrumar estratégias, planos de ação para isso, para trazer um ambiente saudável, né? A empresa não virou um lugar de tratamento. O lugar de tratamento ainda continua nos consultórios. Sim. Mas um ambiente saudável vai para muito além, né? Acho que um ambiente saudável é um lugar que a pessoa se sente acolhida, onde a pessoa é escutada, onde a pessoa consegue trabalhar na paz do Senhor. Que você consegue sentar e trabalhar, fazer a sua entrega e você se sentir aliviada. Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar. A oração de todo dia quando você acorda. Senhor, que eu possa chegar nesse trabalho e trabalhar na paz do Senhor Jesus. Exatamente. E assim, uma pessoa que gosta muito de trabalho, como eu, quando tá num lugar ruim, você acaba até se perguntando o que Você tá se acontecendo. apaga, na verdade. Sim, você se apaga, porque você não encontra aquele espaço para você ser você, até porque você... E não é nem só por crítica, é por um espaço que tem uma nuvem negra que vive ali. E quando você vai para um lugar que o ar é sereno, o ar é puro, todo mundo tem suas divergências, óbvio, porque somos seres humanos. Claro. A gente não vai estar sempre... Não vai ter nenhum lugar perfeito. Não tem. existe, porque você está lidando com um ser humano. Nem nós somos. Né? Exatamente. Então, assim, e nem Jesus Cristo agradou a todos, né? Quem somos nós para querer agradar, né? Claro. Mas, assim, um lugar que você tem felicidade, que você tem pessoas que você convive, que você gosta daquelas pessoas, que você chega e você ri, entendeu? Que você entende que você pode levantar e ir num banheiro, porque tem lugar que você não pode ir no banheiro, né? Você ia ficar se justificando. É cárcere privado? É mais ou menos isso, você não pode ir num banheiro. Eu não tô falando que você vai ficar o dia inteiro no telefone, que isso é abusivo e você não vai estar trabalhando. Mas que você não pode atender uma ligação, entendeu? Tem lugares que é assim, que regulam a ida no banheiro, regulam um copo d'água. Eu ainda falo pra você não beber água pra não ficar levantando tanto pra ir no banheiro. Isso que a Ana tá falando, gente, é importante, sabe por causa de quê? Tudo na nossa vida existe uma palavra, escolha. Até quando a gente não está escolhendo, ou seja, a gente acha que não está escolhendo, nós estamos escolhendo. Então, se você está num lugar assim, como a Ana está relatando, ou nem chega nesse extremo, você está num lugar que você não está bem, não está feliz, é um lugar com um ambiente hostil, um ambiente desagradável, você está vivendo um assédio moral, você não precisa estar ali. Você pode sair dali, você pode fazer outra coisa. Ah, Amanda, mas eu preciso do meu emprego. Entendo. Mas, todavia, entretanto, se você continuar nesse lugar, muitas das vezes você vai ficar, inclusive, sem emprego e de cama
num hospital desse da vida. Sim. Então, sem saúde, ninguém trabalha. Então, a gente precisa ter escolha e posicionamento e coragem para enfrentar o que a gente quer, né, na vida e sustentar a nossa posição. Então, saiam desses lugares e vão procurar outros lugares. Agora, se vocês estão nesses lugares, falei isso um dia desses para uma pessoa que eu dei mentoria. Se você ainda está lá, você está escolhendo estar. Se você está escolhendo estar, meu amor, veste a camisa. Sim. Veste a camisa e entrega o que você tem que entregar. Porque é tua escolha. Não dá para a pessoa estar num time remando contra esse time. Isso é desonesto. Então, você está buscando honestidade, verdade daquele ambiente, quando, na verdade, você também não está dando. Sim. Então, assim, sai fora. Sai fora, né? Outras portas virão. Com certeza, e muitas das vezes que eu já escutei de gente falar que foram portas muito melhores, né? Com certeza. Então, cara, é isso. Faz parte da vida. Eu tô num lugar merda. Desculpa o termo aqui. Você tá porque você quer. Você tá porque você quer. Amanda, mas se eu não tiver, eu vou morrer de fome. Vai morrer de fome porque você quer. Porque tem como ir fazer outra coisa. Tem gente que vende quentinha, tem gente que vende bailando sinal, tem gente que... tem gente que vende cosmético, tem gente que vende... Tem uma série de N possibilidades. Tô falando da questão do extremo, tá? Sim. Quando a pessoa vai para a linha do extremo, né? Porque com certeza a pessoa tem aí uma profissão, uma formação, ela vai conseguir outra coisa, vamos pensar que ela também pode ter feito algum plano financeiro que dê a ela saída. Ou então, Amanda, tá o caos, não, preciso sair desse lugar. Cara, se planeja para isso. Sim. O que não dá é para você perder sua saúde física, mental dentro de um lugar. E não dá para você ser desonesto, nem com você, nem com a empresa. Então, enquanto tiver ali, é sua escolha, entrega o que tem que entregar. Sim. E se planeja para sair. É simples assim, gente. Não fique aonde não tá bom para você. E isso eu tô falando em qualquer coisa. Não só um trabalho. Trabalho, vida, relacionamento, tá aí Amanda para mostrar para vocês que não deva ficar em lugares ou locais ou parcerias que não agregam. Vai ficar para quê? Não vai. Vai ficar para quê? Gente, a gente só tem uma vida. Ninguém vai viver minha vida. Ninguém vai pagar os meus BOs. Porque no final das contas, meus amores, é você e você mesmo. Você pode até ter uma rede de apoio, que é maravilhoso para isso. Quando a gente está em maus momentos, né? Mas no final das contas, quando você deita a cabeça no travesseiro, é você e seus problemas. Sim. Quem banca os seus problemas e seus resultados são você. Quem colhe o seu plantio é você. Sim. Então, gente, a gente tem que ver o que a gente planta. O que a gente quer mudar na plantação. Sim. Para colher outra coisa. É o que eu falo pro meu filho todo santo dia. Não adianta plantar banana e querer morango. Não dá. Eu falo para ele, olha, quem planta, colhe. Mãe, mas fulano fez isso. Quem planta, colhe. Uma hora vem a colheita. Você tem que estar preocupado com o seu plantio e não com o do outro. Sim. Olha para tua grama e para tua vida, né? É porque as pessoas olham muito para a vida alheia. Uhum. E a internet veio aí para bombar isso. Ela veio e tá aí cada vez com mais força, né? Para bombar isso. Sim. Né? E veio com mais mentira, né? Porque vamos combinar que, assim, uma galera que eu conheço, né? E que eu não conheço, mas com certeza posta o que vende. Uhum. Posta o que o outro quer ver. Sim. Quem quer ficar vendo desgraça, né?
Pois é, já vive desgraça, não quer ver que o outro se deu bem e ficar pensando, oh meu Deus, um dia eu vou conseguir aquilo. E aí tá aí, ai, nossa, tem lá um negócio que eu não tenho. Ai, mas a vida dele é... Não sabe o preço que a pessoa tá pagando, Não sabe. né? Algum preço ela tá pagando, nem que seja com a alma. Não sempre, né? Sempre paga. A gente pode pagar preços mais possíveis, Uhum. né? Mais honesto, mais bacanas, mas a gente pode pagar melhores preços, vamos dizer assim, Uhum. na vida, mas todo mundo paga um preço para alguma coisa. Não precisa ser um preço alto. Eu digo que pagar um preço alto demais é porque você não está sustentando o que de fato você quer. Sim. E aí fica inviável, né? A gente fica ali às voltas. E não é só isso, né? As pessoas têm uma questão, né? Não entendem que cada escolha é uma renúncia. Então, quando você está escolhendo uma coisa, automaticamente você está renunciando a outra. E quando você escolhe ficar em cima do muro, você também está renunciando às duas coisas, porque você não pode estar dos dois lados, entendeu? Você E não- continua escolhendo mesmo. exatamente, mesmo em cima do muro. Você escolheu não escolher e alguém vai escolher por você. Sim, Porque uma hora vão te empurrar para um lado ou para o outro. sim. Porque ou a maré vai vir, ou alguém vai te puxar, ou alguma coisa vai acontecer que vai ser escolhido por você. Então, assim, sustentar as próprias escolhas, né? Sustentar aquilo que... Sustentar o seu desejo. Às vezes é um preço alto, às vezes é um preço que tá no atacado ali, então tá valendo a pena, melhor, né? Mais fácil, ou até parcelado. Mas, assim, sustentar as suas escolhas. Eu sigo muito da frase, desde que eu comecei a fazer terapia há 14 anos atrás, entre o ideal e o real, eu fico com o possível. Porque tem aquilo que eu idealizo, tem a realidade, e dentro disso, o que eu consigo fazer? O possível é a sua construção. Sim. O possível é o que você constrói dentro disso. Porque, assim, a vida, ela não é mar de rosa. Não. A vida não é um morango, mas também não é um pesadelo, né? A gente tem altos e baixos, a gente tem momentos felizes e tristes, e tá tudo bem por isso. Isso é a vida acontecendo. Sim. Isso é o ritmo da coisa. Sim. Então, quem fala ao contrário disso tá mentindo, né? É igual, por exemplo, essas linhas, né, de treinamento motivacionais que tem muitos jargões e palavras de efeito, frases de efeito. O que funciona para aquele momento é pontual. De fato, traz um ritmo diferente para aquele contexto, porque a gente toca ali um pouco na energia, vamos dizer assim, Sim. né? Então você muda o ambiente com esse tipo de treinamento. Mas só mesmo um treinamento mais aprofundado, vamos dizer, das técnicas, é que a gente pode ter um reposicionamento, de fato, como um líder ou gestor. Mas eu vejo muito isso, sabe? Assim, eu não sou contra, tá, gente? É só uma chamada de atenção, né? Eu vejo muito na internet, né? Diversos coaches que fala de família, que fala de empresa, de liderança, e coloca a coisa como se fosse muito bonito, Uhum. né? Como se fosse tudo, como se tivesse tudo muito maquiado, muito lindo, Uhum. Um morango do amor. né? Uhum. E Saboroso, docinho. E isso como vocês falam na internet, como que é? Sabor mentira. Porque não acontece assim, né? Você pode até sair de um treinamento desse com o coração pulsando e dizendo, cara, que treinamento foda, né? Assim, você sair a coisa desse jeito, assim, bem motivado, feliz e Extasiado. quer mudar o mundo a partir daquilo. Uhum. Mas aquilo não tem profundidade. Sim. Entendeu? Aquilo tem uma sacudida na energia. Sim. E que é válido, que é bom.
desde que você tenha consciência que você precisa de profundidade, E precisa continuar, né? né? Você tá falando isso, eu tô achando engraçado, assim, uma coisa que tá acontecendo na minha vida no momento. Eu tirei a carteira de motorista tem 12 anos. E agora eu resolvi, por questões particulares, que eu preciso voltar a dirigir. Aí eu fui procurar aquela autoescola específica para mulheres, né? Que já tem carteira e tal. E eu tô adorando. Eu sempre detestei, porque eu sempre tive um medo, um receio. Aí por que eu lembrei disso agora falando? Porque eles estão me ensinando as técnicas, coisa que na autoescola nunca ensinaram. Era só vai e vamos passar nessa prova. Eles estão me ensinando as técnicas e a menina fez uma analogia que eu achei muito interessante. Ela falou assim, se você não é ensinada a cozinhar, você vai ter medo do fogão. Como muita gente eu conheço que tem medo de panela de pressão. Porque não fui ensinada a usar a panela de pressão e a panela de pressão dá um certo pavor. Ah, eu tenho medo. Então, assim, mas porque não teve aquela orientação de pegar com panela de pressão. Eu não tenho pavor de panela de pressão. Eu uso panela de pressão desde nova, sem problema. Como outras coisas na vida, né? Sim. Tudo que você é ensinado, que você aprende a técnica daquilo, você vai perdendo um pouco do medo. Você continua com aquele medo necessário de vida, porque a gente precisa de um medo, como a psicóloga lá do negócio estava falando, que é aquele medo, o medo de segurança, mas não é o medo que te trava, né? Que te paralisa. Que te paralisa. Você tem que sair daquele medo que te paralisa para um medo que te dá segurança que você vai estar ali. Você não vai botar o carro num precipício e jogar. E se jogar, exatamente. Mas você sabe que você vai olhar para os lados, enfim, você vai seguir as técnicas, assim. E para mim, que sou uma pessoa controladora mesmo de natureza, eu preciso ter entendimento mesmo. E agora que eu tô tendo um entendimento, que eles foram me ensinar até dos veículos, essas coisas assim, tipo, mostrando o motor, sabe? Eu achei aquilo tão interessante e tão, assim, profundo, que eu consegui sair dirigindo sem problema a primeira vez na vida, depois de 12 anos de carteira, entendeu? Profundidade Tem técnica. gente que precisa ter isso. Na verdade, assim, a gente, no modo geral, a gente precisa entender, né? Eu quero pegar essa palavra que você falou, eu sou controladora. Que honestidade, né, gente? Dizer isso aqui, ó, nas câmeras, com várias pessoas assistindo esse podcast. Então, assim, parabéns pela honestidade. E aí, imagina isso na liderança, Sim. né? Imagina se ela, e eu vou dizer dela porque eu a conheço, mas não tivesse técnica para conseguir dominar o controle dela, né? E Delegar. conseguir fazer a gestão acontecer. Então imagina você que está aí assistindo e tem assim, ó, um comichão para poder fazer tudo sozinho. Imagina você que está aí assistindo e fala assim, se eu fizer é mais rápido. Sim. Se eu fizer, eu vou fazer uma vez só. Se eu fizer, eu não vou ter o retrabalho. Uhum. Se eu fizer, vai dar certo. Se eu fizer, vai ser melhor. Mas se eu fizer, eu vou ficar maluca, porque não dá pra fazer tudo. Gente, e você vai fazendo tudo isso para justificar, para poder, um pouco isso, justificar o seu controle. E isso faz com que você não esteja liderando nada. Isso faz com que você se torne um funcionário caro, inclusive se você for dono do seu negócio. Sim. Você não cresce de jeito nenhum, porque a gente só cresce quando a gente aprende a delegar. E delegar não é delargar, né? Eu falo isso sempre, inclusive também nos treinamentos, né? Como delegar. Uhum. Isso é importante, porque as pessoas acham que eu passei a tarefa, eu ensinei, eu disse, e a pessoa vai entregar. Será que vai entregar mesmo? Será que a pessoa entendeu de fato o que é para ser feito? Né? Então, isso tudo está no combo de liderança humanizada. Né? Isso tudo está no combo de técnicas para liderar bem. E não é em uma hora de podcast que dá para passar tudo, né, gente? Então, por isso que a gente tem vários, como, por exemplo, nos seus e-books. Quais são os principais ensinamentos que você faz questão que as pessoas levem para a vida?
que estão nos seus e-books, que entra dentro disso, assim. Porque eu tô falando dos e-books porque é um dos locais que você consegue aprender um pouco dessas técnicas que a Amanda tá falando aqui da liderança humanizada. Gente, quando fala dos e-books, eu também fico com o meu coração quentinho. Quem me conhece a nível pessoal sabe que eu passei, né, por questões de saúde, ao longo dos anos, e desde 18 anos eu tenho questões de saúde e eu vivo às vezes nesse alto e baixo, ora bem, ora precisando cuidar um pouco mais e tudo. E os e-books veio para que eu pudesse deixar algo, né, escrito, talvez na minha maluquice, Hum. algo escrito, algo colocado para o meu filho, né? Então, assim, vou deixar ali para ele o que eu entendo, depois de anos de experiência e de formação, o que eu entendo que é crucial para poder a pessoa gerir, liderar e empreender. E aí eu fiz, era para ser um e-book não deu, né? E virou uma coletânea. 4 e-books. E aí viraram 4 e-books. E aí esses e-books, eles se complementam. Então eu tenho ali o primeiro e-book, né, que é mudança de mentalidade, né? Então como a gente poder mudar o nosso destino. Então ninguém aqui vai morrer, né, Gabriela? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Então ali eu falo muito sobre decisão e é um ponto que eu acho extremamente crucial, né? É o que você me perguntou, o que eu acho que marca, o que eu deixaria para as pessoas. Então, decisão, a gente precisa saber, né, decidir. E eu trago nesse book uma visão da decisão muito interessante, porque a gente às vezes acha que a gente começou, vamos supor, começou um negócio e eu tenho que ir até o final, eu não posso decidir em desistir daquele negócio. Um exemplo. E muitas das vezes a melhor decisão da sua vida vai ser desistir de algo. Ah, é o que eu digo. Para começar algo novo, né? Sim. E começar algo de outra ordem, de outra vertente, mas tudo isso passa por decisão. Sim. Né? Escolha, que é aquilo que nós estávamos falando. E renúncias. Claro, E aceitar que vai ter renúncia. né? Porque vai ter renúncia em toda e qualquer escolha da nossa vida, Sim. tá? Então, para eu escolher comer maçã, eu deixei de comer a banana, Sim. tá, gente? Então, isso faz parte da vida. E aí, nós temos o e-book de liderança humanizada, que eu falo totalmente sobre o que é liderança humanizada, as técnicas, e ali o que fica assim bem marcado, que eu acho que é um gancho que faz uma virada para qualquer um, é a comunicação. Porque as pessoas acham que sabem comunicar. As pessoas acham que sabem liderar. Acho As que não pessoas- fazendo entender. As pessoas acham. Elas estão na linha do achismo, né? Estão na linha do eu lidero porque eu lidero. Eu sou líder porque eu tô aqui nessa função, Sim. né? E aí eu faço muito bem porque eu acho que eu faço muito bem, Sim. né? Então, assim, comunicação. E no terceiro eu falo sobre gestão, né? Gestão assertiva. E ali eu trago várias técnicas de como gerir melhor o seu negócio, com ferramentas práticas tem dentro desse e-book. E aqui nesse terceiro e-book, o que fica para mim de crucial é processo. Sem processo, a gente não gere bem. A gente precisa ter processo para poder, inclusive, ter métricas. Para a gente poder, inclusive, medir e saber o que a gente está conseguindo com o caminho que nós traçamos. Então, eu tracei um objetivo. Como que eu estou indo? Qual métrica eu tenho para poder medir se está indo no caminho certo ou não? Se eu preciso mudar a rota ou não? O que eu preciso fazer? Então, eu preciso de processo.
E o quarto e-book é sobre empreendedorismo, né? Ser ou não ser empresário, empreender, como que é empreender no Brasil e o que você precisa para isso, né? Porque essa história, meu amor, de que você vai empreender no Brasil, você vai virar rico, que você vai ter tempo, que você vai estar num país da Alice das Maravilhas, mar de rosa. Isso é mentira, tá, gente? É mentira. Desculpa, é mentira. Essas pessoas que estão aí vendendo isso, elas vendem fantasia, né? Empreender no Brasil para a maioria dos empresários é começar o mês com uma série de boletos a pagar, fechar o mês preocupado com a folha de pagamento. Tá preocupado, deitar na cabeça no travesseiro, preocupado com os processos, preocupado com o funcionário, preocupado com o que está acontecendo, com o faturamento, se está vendendo, se não está vendendo. Isso é a realidade. É contador, é advogado, o que eu posso fazer, e isso tudo eu trago no meu mudança de e-book. imposto. Exatamente. Isso tudo eu trago no meu e-book do último de empreendedorismo. Que você acha muitas das vezes que eu vou virar empresário e pronto, ainda que eu tenha dinheiro para injetar no negócio, eu minimamente preciso saber o que fazer, né? Eu preciso, sim, conversar com o advogado e entender minimamente o que está sendo falado, conversar com o contador. Eu preciso. Aí você vai falar assim: Amanda, você está falando como se a pessoa precisasse saber de tudo. Não, eu brinco com meu pai, eu falo que, pai, você é tudólogo. Não estou falando que você tem que ser tudólogo, porque ninguém é. Mas a gente precisa saber que a gente tem que ser um pouco de polvo. A gente precisa olhar tudo. A gente precisa olhar a operação, entender se aquela operação está funcionando, né? E a gente precisa... É isso. Um conhecimento básico de todas as coisas que gerem uma empresa. Que gerem uma empresa, né? Então, o que fica um pouco no quarto é isso. É a potência, né? De a gente saber que a gente vai precisar de muita coragem, né? Talvez empreender esteja para todos, mas não seja para todos, porque a gente está numa constante pressão. É igual terapia tá aí para todos, mas não é para todo mundo. A gente vive numa constante pressão. Empreender é solitário, empreender como liderar, tá? Às vezes é um líder e não empreendedor, não é dono do seu negócio. Mas é solitário, é pressão, é posicionamento. Não existe líder que quer ficar bom, bem quisto, bem visto, amado por todos. Isso não existe. Líder é exposição, líder é posicionamento, né? É meta, foco. É meta, é foco. Tem um pessoal aqui na empresa que fala muito isso, né? A Amanda cobra demais. Né? A Amanda é exigente demais, a galera fala isso. Mas ainda assim gosto de trabalhar com ela porque ela sabe cobrar e sabe exigir. Então, assim, é isso que aponta que de fato a gente está no caminho da liderança humanizada. Que liderança humanizada é cobrar, exigir, é resultado, mas sabendo fazer isso, né? Sim. Meta, foco, objetivo, a Amanda vai atrás da gente o tempo todo ali falando. E falando dessa liderança, como é que você equilibra, né? A gente voltando lá a falar da liderança humanizada só um pouquinho mais. Como é que você equilibra resultado e cuidado com as pessoas dentro da sua liderança? Porque a gente falou um pouco sobre a liderança no geral, que você já falou, explicou, que não é para ser psicóloga. Até você mesmo, sendo psicóloga, você não está no lugar de psicóloga aqui. Claro que não. Você está no lugar de gestora, né? Que é outro lugar, completamente diferente. Ser psicóloga aqui, né, na gestão, ele me dá apenas conhecimento. Sim, ferramentas. Né? Ferramentas. A psicologia é uma ciência, né?
Então ela me dá ferramentas para isso, mas eu não tô nesse lugar, eu não atuo como psicóloga, assim, né? São lugares distintos mesmo. E poder falar de cuidado e resultado é muito simples. Uhum. É engajamento, né? É tudo isso que nós estamos falando. Quando o outro consegue se sentir pertencente naquele processo, ele se sente engajado, logo ele traz resultado, Sim. né? É nesse lugar de cuidado que a empresa tem que estar, Uhum. né? A empresa tem que estar num lugar de cuidado aonde cria um ambiente respeitoso, honesto e verdadeiro, para que eu consiga colocar em pauta as melhorias que aquele colaborador precisa, aquele funcionário precisa ter, Uhum. para entregar um bom resultado, Sim. né? Isso que a gente faz o tempo todo. Agora, se esse funcionário ele tem algum problema, né, psicológico ou físico, aí os médicos irão avaliar, os psicólogos irão avaliar e ele vai trazer isso para a empresa, Uhum. né? E a gente vai pensar como cuidar disso. Se vai ser, ele vai precisar de um afastamento ou não, né? Isso é caso a caso no âmbito né, da situação. Mas falando do trabalho em si, do cuidado versus resultado no trabalho, é disso que a gente precisa. Quando eu falo até no meu e-book de empatia, né, Uhum. que é um dos pilares da liderança humanizada, ter empatia não significa que é eu colocar o problema do outro para mim, Uhum. né, vitimizar o outro ou coitado, ele não pode fazer tal coisa porque tadinho, ele tá com problema na casa dele, né? Não, isso não é empatia. Empatia é eu entender o que o outro tá passando, entender o cenário Sim. da situação para que eu possa ser mais assertiva num plano de ação. Sim. Isso é empatia, né? Não é eu passar a mão na cabeça do outro porque ele tá com um problema XYZ Uhum. e por isso ele está autorizado a não entregar o resultado. Não. Empatia é eu avaliar o cenário, entender qual é o problema que o outro está vivendo, pensar ou qual é a situação que está ali acometendo, né, um entrave e pensar num plano de ação para que o resultado aconteça, né? Isso a gente pode falar que é empatia. Qualquer outra coisa além disso é você colocar o outro como coitado, como vítima, como, né, Sim. como impotente. Isso é o caos, né? Isso ninguém trabalha assim, né? Esse negócio que tá falando da empatia, eu acho legal, eu lembrei. Não sei se você lembra de uma Cipatia, que você fez uma dinâmica, né? Você falou sobre saúde mental no trabalho, muito antes da NR1. Essa Cipatia já tem alguns anos. E aí juntou o pessoal e você juntou em grupos. Eu não lembro da dinâmica toda em si, mas eu lembro que o que marcou pra mim na dinâmica foi que o pessoal começou a levantar e falar: não, porque isso aqui poderia melhorar, porque vocês me levam à loucura, não sei o quê. E eu achei engraçado porque, assim, todo mundo ali falando com a dona da empresa, acho que por causa desse seu lugar de escuta, por causa da sua formação, né? Você tem um lugar de escuta e o pessoal sabe que você vai ouvir mesmo, sem ter aquele preconceito, né? E vai ouvir e vai levar em conta coisas que você vai levar em consideração, coisas que você não vai, até porque você sabe já daquela dinâmica, tem alguma pessoa, né? Que é ser humano, né? Mas eu achei muito legal isso, porque eu lembro do pessoal, de uma menina que trabalhava aqui até, ela já não tá mais aqui porque ela seguiu com outro ramo na vida dela. Ela levantando, não, porque graças a Deus você me deu esse espaço pra falar, então eu vou falar agora. Aí depois o outro, então eu vou abrir meu coração. E eu lembro, assim, todo mundo falando mesmo das suas questões, e dali saíram pontos de melhoria para setores, para as pessoas, assim,
para o engajamento, sabe? E aqui o pessoal é muito engajado nisso. Eu acho que começa mesmo desse espelho da liderança, né? Eu acho, Ana, que isso que você está falando é muito importante para quem está ouvindo, porque assim, quando você tem medo, gente, de falar qualquer coisa porque você pode ser mandado embora, é porque você não tem um ambiente seguro para falar. Você não tem um ambiente onde aquela fala que você está trazendo é uma fala para a melhoria dos processos da empresa, Uhum. né? O Roberto Justus, ele fala uma coisa também muito interessante. Ele diz o seguinte, que as melhores coisas para ele, que ele já vivenciou e presenciou e que ele dá extremamente valor, que foi a- as melhores melhorias dentro dos negócios dele, foi com a avaliação demissional, né? Justamente porque na demissão o outro ele já não tem mais medo, Uhum. né? Ele já está saindo da empresa, ele já saiu do time. Uhum. Então ele pode, teoricamente, ele falar o que ele enxerga como um ponto, né, importante de melhoria. E aí ele fala, isso trouxe para minha empresa processos, né, de melhoria absurdo. Uhum. E assim, isso é valioso, só que a gente não precisa chegar no ponto de escutar alguém só na demissão. Sim. A gente pode escutar o outro quando tá aqui. Sim, e a pessoa se Existe sentir, né, que tem esse espaço seguro. seguro, exato. Existe aqui na empresa e acredito que em diversos outros lugares, a pesquisa de clima organizacional, né? E a gente faz a pesquisa de clima aqui. E é impressionante que a pesquisa de clima organizacional aqui na empresa, ela traz mesmo o que eles pensam, o que eles gostariam de mudança e quantas coisas nós já conseguimos evoluir através dessa pesquisa. Ou seja, é construir a muitas mãos. Sim. Então, quando a gente entende que nós somos um todo e todo mundo está construindo isso junto, deixa de ser a minha responsabilidade, passa a ser responsabilidade de todos. E quando vira responsabilidade de todos, todos estão engajados naquilo. Sim. Todos se sentem pertencentes àquele processo, porque ainda que ele tenha colocado um ponto na construção, ele colocou. Uhum. Então, assim, isso faz toda a diferença no negócio. Isso potencializa muito a entrega, o que potencializa o resultado. Sim. É muito legal. E eu acho que o mais legal aqui é isso. É a pessoa se sentir bem de poder dar esse feedback, não só no demissional. E eu já comecei a falar um pouquinho disso antes, né? Mas não adentramos. Aí eu queria ver com você. Você pretende retomar as palestras presenciais? O que o público pode esperar dessa nova fase? Então, Ana, é assim, eu sempre dei, né, palestra, treinamento ao longo dos anos da vida. Em 2024, eu fui diminuindo por conta de questões da vida pessoal, saúde, né? E 2025 acabou que eu dei pouquíssimas palestras, a minha agenda estava fechada realmente. Eu estava abrindo só para empresas conhecidas e era pouquíssimo. Mas a gente veio com o Instituto em 2024, né, o Instituto de Ensino LIFT, e através do Instituto a gente passou a dar diversos treinamentos, né, tanto treinamento técnico, né, hoje a gente tem o treinamento de atmosfera explosiva, certificado pela BEND, nós temos o Irata Brasil, né, certificado também, então a pessoa pode fazer a formação dela de Irata no nosso instituto. E nós temos o treinamento de liderança, né? E aí, esse treinamento de liderança que a gente dá via instituto, que eu tenho ido dar, a gente faz ele de acordo com a empresa. Então, formula bem a critério
personalizado mesmo. Então pode ser uma palestra, pode ser um workshop, pode ser um treinamento maior, uma mentoria, até aí, né. E a gente tem feito isso, a agenda está aberta, estamos aí em vento em popa, inclusive eu tô meio sem tempo, a gente mentoria inclusive, a gente está com grupos extremamente seleto, porque além disso, né, além do instituto, eu tenho a Lift Electric e tem a Lift Logística, né, que hoje, na verdade, somos um ecossistema, né. Uhum. Na época, para você que não sabe, a gente só tinha Lift Electric, porque a empresa, na verdade, que era do meu pai, né, uma empresa que vem aí de legado, né, e de herança. Eu acho que é um pouco isso, né, de legado, graças a Deus meu pai está vivo, mas está fora do trabalho há muitos anos, né, a saída dele completa foi em 2018. E em 2018, por exemplo, a gente só era Lift Electric e com muita força de trabalho, com muita, entrega, a gente foi crescendo tanto a Lift Electric, que hoje está numa posição muito bacana no mercado, muito reconhecida, Com novos caminhos. novos caminhos, novas atuações, e nós estamos com as outras empresas, né. E o instituto, ele é minha, eu acho que é meu bebê, assim, o coração pulsa diferente para o instituto, porque eu acho que conversa muito com o que eu falei no início do podcast, que tem a ver com a minha missão de vida, né. Treinar pessoas, trocar experiência, trocar conhecimento, porque eu digo trocar porque é sempre uma troca, Sim. né. A gente sempre leva, aprendizado e aprende também. Então, eu estou muito feliz, né, com a atuação do instituto. O instituto também, eu já sabia que ia ser uma potência no mercado, porque é a dor de todo mundo, é a dor hoje, eu acho que é a sua grande maioria Sim. do brasileiro, que é a mão de obra, né? A gente precisa ter uma mão de obra mais qualificada, a gente precisa ter uma mão de obra treinada, e então eu já sabia que o instituto ia ter um lugar potente no mercado, né? Eu já sabia que ele ia ser um sucesso que ele é hoje. E eu fico muito feliz de poder também fazer parte, dele também como professora, né, Uhum. como palestrante Instrutora. e instrutora, enfim, o que quiserem me chamar. Eu fico feliz por isso. Inclusive escutei umas postagens dessa que a gente vê no Instagram, que achei muito equivocada. Inclusive que a pessoa disse assim, como é que ela falou? Ela falou, eh, "Eu dou crédito mesmo", eu vou falar mais ou menos com as minhas palavras, que eu não vou saber exatamente como foi, mas eu sei qual é o contexto do post. Ela colocou: "Eu dou crédito mesmo à pessoa que sai do zero e faz o império dela, e faz a história dela, e a entrega dela, o sucesso dela. Porque quem é herdeira, para mim isso não tem crédito, Uhum. porque alguém fez por ela". Eu achei muito equivocado. Uma, porque a gente não mede esforço, dor, amor, são coisas que não dá para medir, né? Cada um tem ali a sua história, a sua entrega. Uhum. E outra, meu amor, que assim, mesmo sendo herdeira, né, assim, quando eu digo herdeira vindo, né, de um legado, a gente trabalha pra caraca, né? Inclusive, a gente precisa, hoje não mais, mas eu precisei lidar muito com o julgamento alheio, né?
de ser filhinha de papai, de ser herdeira, de vir na empresa só como desfile de moda, e olha que eu nem me vestia bem assim, né? Mas no sentido de tô só passeando, né? Nesse sentido. Então, são coisas que a gente precisa lidar. Então, eu fico muito feliz de ver hoje o ecossistema que nós formamos, porque é sinal do nosso trabalho, do nosso esforço, é sinal da gente fazer acontecer para além. E eu sempre digo, é muito difícil sim você começar do zero, fazer uma empresa acontecer, fazer dar resultado e fazer vencer. Mas também é muito difícil você manter a qualidade de uma empresa por tantos anos, Sim. né? Regar a semente que o outro plantou e tá colhendo ainda botar outras sementes em volta, né? Porque quando você fala das 3 empresas, eu posso falar com propriedade porque eu trabalho aqui com elas, né? Principalmente com o instituto que hoje eu tô à frente junto com você. Cada uma tem o seu valor, cada uma ali tem grandes conquistas, porque assim, gente, não é reconhecido pela Bend. Não é qualquer instituto. Se você procurar lá no site deles, não é qualquer instituição que é reconhecida por eles. Tem que passar por uma auditoria, tem que passar por adequações, tem que passar por várias situações até chegar a isso. Para ser reconhecido o IRATA no acesso por cordas, idem. E continua sendo, porque o acompanhamento ali é semanal com eles. Então, Isso assim, significa que a gente entrega trabalho. Excelente. entrega trabalho e com excelência. Não só entregar trabalho de qualquer forma, é com excelência. E tem novos projetos aí do Instituto que a gente está para alcançar ainda esse ano, coisas que estão programadas para o próximo, porque a gente trabalha já pensando, muito além. E tem também... Minha cabecinha pensa anos à frente. Eu fico assim, Amanda, como é que você consegue pensar num negócio desse? Aí ela vai me deixando maluca. Aí ela fala assim, não, porque a gente tem que pensar nisso. Aí eu começo a vir com as ideias, ela fala, vou te tirar da minha sala, hein? Vou te tirar daqui. A minha amiga, esse final de semana, veio contar pra mim que ela iria casar. E aí ela veio dizer assim pra mim, amiga, olha, ela filmou, essa vai ser minha casa, eu vou reformar, e nananã. Eu falei, parabéns, nossa, adorei, nananã, fiz o comentário. Só que aí, em vez de eu parar nesse comentário, eu já falei pra ela coisa de 5 anos à frente. Eu falei, amiga, com certeza, então, quando sair aquele seu apartamento, você vai alugar, você vai ficar com a renda, você não sei o quê. Aí ela, amiga, eu só tô querendo te dizer que eu vou casar. Não, porque a Amanda... pensa na aposentadoria de Amanda. Ela já pensou... o meu marido fica doido porque eu sou meio que do... A gente se dá bem porque a gente é do mesmo segmento, né? A maluquice é parecida. Aí que eu falo a mesma coisa, que assim, eu não consigo me ver me aposentando, entendeu? Tipo, porque o sonho do meu marido é se aposentar, entendeu? Que vai fazer? Tem nada pra fazer. Eu não consigo me imaginar nisso e Amanda idem. Aí, quando eu tava contando pra ele, eu falei assim, amor, sabe o que a Amanda vai querer quando ela estiver se aposentando? Ela vai parar, né? Ela vai aproveitar o dinheiro, vai viajar. Não, amor, ela vai montar uma pousadinha. Não. Ele falou, não, para, vocês são doentes, não é possível. Porque ela já tá pensando, quando ela estiver mais velha, que ela ainda vai gerir um outro negócio que ela vai criar. Ele falou assim, não vai parar nunca? Eu falei, acho que se a gente parar, a gente morre. Não, gente, é porque o cérebro trava. Que quando eu me aposentar, eu quero montar uma pousada, mas eu quero, aí vai ser histórias para daqui a alguns anos, vocês veem. Eu amo receber pessoas, né? Eu amo tá com casa cheia. Então eu pensei, né, 5 quartinhos, assim, 5 bons quartos para eu receber só casais, porque também não vai dar para ter criança gritando, né? Então, vamos fazer. Não que eu não gosto de criança, gente, mas assim, eu tô imaginando eu me aposentando. Então, é um pouco por aí. Mas é isso, a gente precisa pensar, isso é planejamento, gente. A gente precisa planejar a vida. É óbvio que a vida vai acontecendo e a gente vai mudando alguma coisa da rota. E recalculando a rota, e faz parte, tá tudo bem por isso. Mas não planejar nada, eu não consigo. Tem que planejar. Tem que planejar, a gente precisa construir aí um caminho, né, assim.
Até porque senão quais são os objetivos da vida, Pois né? é, então, pelo Viver amor de por Deus, viver. você aí que tá me escutando, planeja a vida, você vai A Amanda tem vários planejamentos, um para cada lugar. Tanto que nas empresas é muita coisa, o pessoal que fica doidinho. Não, tem que planejar, a gente tem que viver motivado, né, por conquistar coisa, por construir coisa, por desafios, né, Sim. coisa diferente. Conhecer coisas novas, né? Pessoas novas. Ah, eu não aguento. Eu quando tô numa linha onde tá começando a ficar, assim, mais Marasmo. branda, eu já invento um outro negócio. Doida. E ó, isso tudo, estando doente, fazendo medicação, não importa. Eu lembro acompanhando a Amanda. Inclusive eu vou entrar numa agora, né. É. Já entrei em várias, vou entrar em outra. Nem parece, né? Nem parece que é tão doidinha assim, nem parece que é toda cheia de podre por dentro, que é uma bela viola, como a vovó falava, por fora bela viola. Mas assim, eu lembro da Amanda, numa época que ela precisou tomar medicação, lembro, acho que tem 10 anos, que eu tava acompanhando ela, a gente ia pra São Paulo de 15 em 15 dias, por uns 2 ou 3 meses, né? Foi 2016. Foi 2016. Aí eu lembro que a gente ia, aí tava a Amanda lá, a pulsação dela lá baixíssima, a menina falando, nossa, parece até que você é atleta, ninguém tem essa pulsação baixíssima. Eu falei, é atleta ou ela tá morrendo? Já me dava um desespero. Aí a mão dela ficando roxa e a Amanda, me dá meu celular aí que eu tenho que falar com o advogado, que não sei o que, não sei o que. E continua. Eu falei, minha filha, você tá tomando. Era um tipo de quimioterapia. Ela lá, Era uma imunoterapia. uma imunoterapia que é um tipo de quimio, né? É. E aí, ela lá tomando, eu vendo o dedo dela, meu Deus do céu. E a mulher, Ana, depois a gente vai aonde? A gente vai lá na 25, a gente vai não sei o quê. Eu falei, meu Jesus. Eu adoro comprar coisa pra casa, gente. Eu amo coisa de casa, eu amo louça. Eu acho que quem me acompanha no Instagram viu lá que eu arrumei minhas louças. E eu devo ter um buffet também. Mas assim, o que eu tô dizendo disso é que a Amanda não para, entendeu? Ela não para de jeito nenhum. É tipo um. Pra contextualizar, assim, isso que ela tá dizendo, eu tive câncer, né, Sim. com 18 anos de idade. Depois eu tive metástase desse mesmo câncer, em 2013, né? E aí eu fiz Operou de novas novo. cirurgias, novos tratamentos. Em 2016 eu tive que também fazer nova medicação. E 2022 também eu tive que fazer. Então, assim, é isso. Altos e baixos, e a vida vai acontecendo. Isso não significa, né, de jeito algum, tá? Que eu tenho muito cuidado para falar isso, que eu tô romantizando, tá? A vida. Eu fico triste, me dá cansaço, eu desanimo também. Mas, assim, eu sempre digo, né? Eu tenho o benefício, o privilégio de ter uma rede de apoio muito bacana, que é a família, amigos, a minha terapia, meus próprios médicos, minha condição de me tratar, né, com os melhores tratamentos, faz com que eu tenha uma melhor qualidade de vida, porque também a nossa mente, ela toca muito o ritmo da vida. Sim. Então, de jeito nenhum romantizando, tá? Mas trazendo para vocês um pouco do que eu vivo. E é difícil, ainda tendo tudo isso, é difícil. Tem hora que é cansativo, tem hora que dá vontade de ficar quietinha, né? Mas Você se permite isso também, isso é importante falar. Mas não é permite o tempo todo, que eu acho que é esse o lugar, né? Tipo, semana passada eu falando várias coisas de projetos que ela já tinha me pedido, ela falou, fala comigo semana que vem. Fala semana que vem que eu vou estar melhor. E realmente, essa semana ela voltou muito melhor. Aí, eu venho com 1, ela vem com 2. Aí eu volto com 3, ela vem com 4 e depois no final a gente não sabe eu o que tá acho que a falando. gente precisa se permitir, Sim. mas a gente precisa se cuidar, porque Sim. assim, é uma linha muito tênue, Uhum. né? Ainda mais quem vive situações, como que eu posso dizer? Não só situações de saúde, mas falando de situações de saúde, mas de situações que não depende de você para mudar. Às vezes não é a saúde que você está vivendo, às vezes você está vivendo uma situação que não depende de você não tem o que fazer para Uhum. mudar, né? Nada que você possa
fazer, você vai... Vai te tirar daquele lugar, mas você pode tentar amenizar, né? Mas você, exatamente, você pode tentar ali lidar com isso melhor. Então, eu me permito sim ficar. Semana passada, né, eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu não estava legal, porque eu tenho estado em estado clínico mesmo, em altos e baixos, minhas células de defesa estão baixas, minha imunidade está muito baixa. E aí eu vou ficando mais desanimada, porque é isso, é cansativo viver isso, né? Hora tá bem, hora tá mal. É cansativo. Hora toma um remédio, né? hora toma outro. E aí eu entrei com muita medicação, e aí eu fiquei meio chateada com isso. E você veio falar comigo diversos. E eu falei: olha, eu não tô bem essa semana para falar dos projetos novos. Vamos falar disso semana que vem? Né? Então, e também, gente, poder dizer ao outro, isso faz toda a diferença, porque o outro fica pensando, inclusive dentro da tua casa, né? Ninguém adivinha. Sim. Então o outro fica pensando, será que é comigo? Será que tá chateado comigo? Será que parou de falar comigo? Será que eu não tô fazendo meu trabalho direito? Ainda mais se você é líder, tá? Eu tô falando isso porque isso acontece aqui dentro comigo, né? Dentro da empresa. E eles sabem, né? A galera que sabe muito quando eu tô bem, quando eu não tô, e enfim. E se não tá bem, posterga um pouquinho, a galera já fica meio que querendo ali, né? Ajudar, querendo saber. É uma troca legal. Aí ninguém consegue ver a Amanda pra baixo, não. Todo mundo fica... Parece que até o ambiente aqui fica assim. Todo mundo fala assim, não tá normal, vamos voltar a ficar animada. A minha irmã fala: Amanda, você não treinou a gente para lidar com os seus problemas. Verdade. A minha irmã fala isso: você não treinou a gente para isso, por favor, fica logo bem, porque a gente não sabe lidar com seus problemas. Sim. Até para quem acompanha há muito tempo, que é o meu caso, ainda assim, abala. Abala porque ela é uma pessoa, porque a Amanda é uma pessoa pra cima, entendeu? É uma pessoa que levanta a gente, assim, e levanta o nosso espírito, né? Então, mas pegar isso, com Ana, esse que você tá espírito... falando, eu aprendi a ser assim. Eu acho que quando você lida com questões onde você tem essa linha tênue de viver e morrer, eu acho que você tem mais valor à vida. Sim. Né? Então, eu amo viver. E você escolhe viver também, né? Você Exatamente. poderia escolher ficar pra baixo, aquilo que a gente estava falando antes de escolha, né? Exatamente. Então, assim, eu amo viver, eu quero viver. Então, eu acho que isso foi uma virada de chave na minha vida muito grande, assim. A minha luta né, com a saúde começou quando eu tinha 18 anos de idade. Eu vou fazer quase 40. Mês que vem eu faço 40 anos de idade. Então, são muitos anos, né, vivendo aí esse cuidado com a saúde, né, e estando vigilante com a saúde o tempo todo. Então, imagina se eu não escolhesse viver e amar a vida do jeito que eu amo e escolhesse talvez estar aí para baixo. Imagina quantas coisas eu perderia na vida, né? Imagina como que seria a minha vida muito mais difícil. Sim. Por eu carregar um peso muito grande, né? E eu acho também quando você carrega aquela negatividade, você atrai mais negatividade também ali, assim. Uma coisa pesada atrai outra coisa pesada. Então, acho que você, quando traz essa leveza, você tende a trazer, como o senhor mesmo falou. Você não preparou a gente pra isso, pra lidar com isso. Então, tipo assim, as pessoas não sabem lidar até quando você tá pra baixo, porque meio que você levanta o espírito, né? E acaba ajudando os outros a levantarem o deles, entendeu? Então, quando você tá ali naquele momento down, né? Uma coisa mais assim... introspectiva. Que a Amanda introspectiva é difícil, mas ela tá introspectiva. Porque como eu tô falando, mesmo durante o tratamento, ela era assim, tipo... tu tomou lá a imunoterapia, vamos levantar, vamos mandar na 25. Tipo, como assim? Na primeira vez que eu fui, eu fiquei assim, você tá doida? Você acabou de tomar uma medicação... não é qualquer medicação, entendeu? É uma quimioterapia, não deixa de ser. É uma imuno que é focada, mas é um tipo de químio. Porque a quimio
pra explicar, né. Ela é mais abrangente e a imuno é focada como ela já sabe qual é a questão, né. Mas é tipo, eu lembro da mulher falando lá do batimento dela, eu falei: "Meu Deus do céu, o que que vai acontecer?". E tava lá mandando: "Não, porque eu tenho isso aqui, que não sei o que a gente vai ver não sei o que lá". E eu falei assim: "Meu Deus, é muita vida mesmo, né, é muita vontade de viver". Acho que é isso, né, que você falou, vontade de viver, e a Amanda tem muita vontade de viver. Aí eu lembro de já ter saído da medicação e ter ido pra dançar com Sim. uma amiga lá em São Paulo. A gente foi dançar. Não demoramos muito, porque eu fiquei cansada, mas é isso. Eu acho que cada um vai podendo construir ali o que te motiva Uhum. e o que te sustenta na vida, né? Sim. Eu acho que é um pouco isso. O que a gente vai sendo sustentado. Eu não aceito viver menos do que eu acho que eu deveria. Sim. Eu não aceito ter menos do que eu acho que eu deveria. E isso eu não tô falando de dinheiro, eu tô falando de respeito, de cuidado, de entrega, de parceria, De vida. de vida. E pra gente finalizar aqui o nosso papo, que Porque já tá até um papo meio o restante da produção já tá aqui já falando pra mim. Depois de tudo que você construiu, qual é ainda o maior desafio que te move hoje? boa pergunta. Eu acabei de dizer, né, que eu sou movida por desafios, né? Eu acho que isso faz, pulsar o coração, né? E eu tenho alguns, não vou revelar, que Hum. são algumas pessoas a nível profissional, né? A nível profissional, algumas pessoas sabem quais são aí os desafios para daqui a 5, 10 anos. E tenho certeza absoluta que a gente vai chegar lá, mas eu acho que o que me move é me desafiar, é poder aprender mais, é poder acolher mais, é a me entregar mais. Eu acho que isso me move, sabe? Eu fico olhando assim e me observando, sabe? O quanto que eu escuto e tenho um retorno das pessoas, do quanto eu impacto a vida delas. E hoje isso me move demais, sim. O Instagram, por exemplo, eu tô lá na rede, do Instagram, e para mim, mais do que estar na rede lá, né, postando pra galera sobre o conteúdo que eu trabalho, é poder ouvir o impacto que eu causo na vida das pessoas, sabe. Isso é um negócio, assim, que me coloca num lugar de vida tão É um grande, motivador, né? que me motiva demais, assim. Esses dias eu estava, uma menina, comentou assim: "Amanda, eu te sigo, eu te admiro demais, te vi no aeroporto, queria tirar uma foto com você, fiquei com vergonha, inclusive não fiquem com vergonha, podem me chamar que eu vou ficar, assim, mais feliz ainda". Não porque não tem a ver com fama ou tem a ver com, querer aparecer, talvez tenha alguma coisa dessa ordem, mas eu não reconheço essa ordem, eu reconheço de fato o porquê. O porquê que essa pessoa, eh, me admira, o que que eu impacto na vida dela, sabe. E aí o que eu escuto de mulheres, né: "Amanda, eu consegui voltar para estudar". Eu tenho mulheres no meu Instagram que eram dona de casa e voltaram para estudar, estão se formando em biomédica, em psicóloga. E podendo ter independência, e podendo sustentar o que elas querem, e podendo conversar melhor com os maridos, Uhum. né, com os filhos. Cara, eu fico assim, encantada. Eu acho que se eu fizesse só isso na vida hoje, eu estaria feliz também. Se eu pudesse,
impactar a vida de uma pessoa que seja, já tá me motivando. Você galgando, assim. Eu acho que isso me desafia hoje. E a próxima temporada? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, a gente tá pensando em mudar um pouco, né, e eu quero o comentário de vocês, eu quero que vocês coloquem aí o que vocês querem, os assuntos que vocês querem tratar, o que vocês mais pediram nessa temporada, né. Vocês falaram muito dos episódios, que adoraram os temas, mas vocês pediram muito que eu trouxessem outros temas, que eu trouxesse temas mais gerais. E aí, várias pessoas quiseram se candidatar para vir contar suas histórias no podcast. E a gente pensou em abrir essa porta, né, para que eu pudesse receber aqui histórias reais. Então, história de vida real, porque é uma forma de que a gente pode continuar aprendendo. E a gente vai abrir, né, para vocês, para a próxima temporada, um quadro que é do meu jargão, né? Fala, meu povo, que eu falo assim o tempo inteiro. Então a gente vai abrir um quadro que se chama Fala, meu povo, que é justamente convidados que vão contar suas histórias, né? Então, se você quer ser um convidado, você entra aqui em contato com a gente, com a produção, para se candidatar, que a gente vai selecionar alguns candidatos para que possa compartilhar suas histórias aqui com a gente. Não é isso que vocês falaram? É isso aí. Então a gente fica até a próxima temporada. Obrigada pela paciência. Espero que vocês gostem desse episódio, que vocês tenham conhecido um pouquinho mais sobre a Amanda. E se quiserem saber mais, também manda aí. E a gente pode gravar um episódio ela falando um pouquinho mais dessa história dela aí, doida de vida. Então é isso, gente. Olha, eu amei participar, amei contar um pouquinho do que eu penso e do que eu vivo. E se vocês quiserem saber mais, vocês podem também mandar quais são as dúvidas, o que vocês querem que eu fale, que eu estarei aqui falando para vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio. Até a próxima temporada. temporada. Até a próxima temporada, que essa aqui acabou, hein? Tchau. Tchau.